Olá, e vamos agora ao estudo do tão falado protocolo IPv6. Nesta aula você vai entender o que é o protocolo IPv6 e quais as principais mudanças que ele trouxe em relação ao IPv4. Primeiramente, por que precisaríamos de uma nova versão do protocolo IP? A razão está estampada nessa notícia recente publicada no site ipv6.br, mantido pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, CGI.br. Essa notícia revela que o estoque de endereços IPv4 para a região da América Latina esgotou-se no dia 19 de agosto de 2020. Já fazem muitos anos que o IPv4 está com a tendência de esgotamento pelo simples motivo de que com 32 bits só é possível ter cerca de 4 bilhões de endereços IP, 2 elevado a 32. O IPv6 vai resolver esse problema permitindo um total de 2 elevado a 128 endereços, que é um número extremamente grande. Se você quiser mais informações do IPv6, você pode entrar neste site, ipv6.br, que contém muitas informações, incluindo um livro técnico sobre o IPv6. Nesta aula, eu irei falar apenas conceitos básicos, pois trata-se de um curso introdutório de redes de computadores. Então, motivação para o IPv6 é que o espaço de endereços de 32 bits do IPv4 está bem próximo de ser completamente alocado. Além disso, foi percebido que alguns quesitos do IPv4 poderiam ser aprimorados. Por exemplo, o cabeçalho do IPv4 contém um tamanho variado e que era possível melhorar alguns campos, de maneira a ter uma maior velocidade de processamento do pacote pelo roteador. Então, outra mudança do IPv6 foi pensando em acrescentar mecanismos de qualidade de serviço, QoS. O IPv6, o pacote IPv6 tem um cabeçalho fixo de 40 bytes, diferente do IPv4, que o cabeçalho tinha um tamanho variado devido ao campo opções. Então, isso aqui já permite uma análise e um processamento mais rápido do pacote. Outro item que aumenta a velocidade de análise do pacote é a remoção da fragmentação. Estudamos em aulas passadas que quando um roteador recebe um pacote cujo tamanho seja maior do que o MTU, que é o tamanho máximo de transmissão da camada de enlace, o roteador fragmenta esse pacote. No caso do IPv6, não vai existir mais essa fragmentação, o que reduz o tempo, o atraso de processamento. Então, como é o formato do cabeçalho IPv6? Você tem essas 4 linhas, essas duas primeiras com 32 bits de comprimento, e os endereços com 128 bits. Então, alguns campos são semelhantes, como por exemplo, o limite de saltos, TTL, a versão. Existe agora a classe de tráfego, que é algo semelhante ao campo TOS, Type of Service, do IPv4. E aí, para que serve esse campo? Permitir definir prioridades diferenciadas para um determinado fluxo de dados. Por exemplo, pacotes gerados por aplicações de tempo real teriam prioridades.
Então, um pacote de uma videoconferência, de uma chamada por VoIP, por ser intolerante ao atraso, necessita uma prioridade maior. E associado a essa classe de tráfego, nós temos o rótulo de fluxo, usado para identificar um fluxo de datagramas que estão relacionados a uma mesma aplicação. Temos também o campo próximo cabeçalho, header, que vai identificar, por exemplo, o protocolo da camada superior, como, por exemplo, o protocolo UDP ou TCP. E aqui uma analogia, ou melhor, duas analogias, para entender essa ideia de classe de tráfego, é você poder, por exemplo, na engenharia de tráfego, é comum você encontrar vias específicas para trânsito de veículos maiores, como ônibus ou táxis. Então, é uma solução de priorizar um determinado tipo de tráfego. Outro exemplo que encontramos no dia a dia, em filas, por exemplo, de supermercados, nós encontramos caixas com atendimento preferencial. Então, o IPv6, com a adoção dessa classe de tráfego, faz algo semelhante a isso daqui. De maneira que um pacote que chega depois no roteador poderá sair antes. Quais outras mudanças que o IPv6 está trazendo em relação ao IPv4? Bem, a primeira grande mudança é endereços de 128 bits ou 16 bytes. Lembrando que 1 byte são 8 bits. O checksum, que é a soma de verificação, foi removido e com isso reduz mais uma vez o tempo de processamento em cada salto. Não vai ser necessário verificar se tem erro, detecção de erro no pacote. Isso aqui, juntamente com tamanho de cabeçalho fixo e ausência de fragmentação, reduz o tempo de processamento em cada salto, em cada roteador. As opções são permitidas, mas estão alocadas em cabeçalhos suplementares, indicadas nesse campo aqui, de maneira que o cabeçalho fica fixo, diferentemente do IPv4. E existem versões de protocolos específicas para IPv6, como o ICMP versão 6, o DHCP versão 6, etc. E esses protocolos têm algumas diferenças, alguns acréscimos em relação à versão antiga. Então vamos ver aqui um comparativo do endereçamento IPv4 para endereçamento IPv6. Então, o IPv4 você só tem cerca de 4 bilhões de endereços, enquanto que IPv6 dá um número aproximado de 341 decilhões de endereços, 10 elevado a 36. Então imagine aí 36 zeros. É um número muito grande. Por ser muito grande, a representação é feita usando o código hexadecimal. O IPv4 utilizávamos número decimal. O hexadecimal utiliza, além dos números 0 a 9, as letras A, B, C, D, E, F. Então aqui tem um exemplo de um endereço IPv6. Nós temos blocos separados por 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Cada bloco contém 4 números hexadecimal e cada um deles é representado por 4 bits. Então, o 2
0010, isso aqui é o 2, aqui é o 0, aqui é 1. Se for os 4, 1, que seria 15, é F, a letra F em hexadecimal. Caso você não tenha estudado código hexadecimal, é importante você estudar antes de poder entender endereço IPv6. Então, cada um desses números aqui são 4 bits. Então, você vai ter 4 vezes 4 vezes 8. 16 vezes 8, 128. Ok? Então, existe algo que é importante saber, que significa abreviação de IPv6. Veja que esse endereço aqui, mesmo sendo hexadecimal, ele é muito grande. E aí foram propostas algumas técnicas para reduzir a quantidade de símbolos utilizados para representar o IPv6. Primeiramente é omitir os zeros à esquerda, já que zero à esquerda não altera o valor. Então, temos esse endereço aqui, os zeros à esquerda, esses zeros aqui poderão ser omitidos. Então, esse conjunto aqui são 16 zeros. Lembre que cada um aqui representa 4 bits. Então, a gente vai trocar todo esse bloco aqui de 16 zeros por apenas 1. Ok? E a gente pode reduzir mais uma vez. Se você tiver conjuntos de zeros vizinhos, eles poderão ser substituídos, ou melhor, ser removidos e deixar vazio. Então, ao olhar esse endereço aqui, veja que tem 2 pontos ao lado de 2 pontos. Significa que aqui você tem que preencher com zeros. Como nós temos aqui 5 blocos, percebe-se que faltam 3 blocos de zero. Então, você consegue fazer o caminho inverso para chegar no endereço completo. Então, primeiro, omitir os zeros à esquerda. Depois, se existir blocos vizinhos de zero, você pode fazer apenas uma vez essa redução. Ok? Um outro exemplo aqui, com um endereço que tem muitos zeros, considere esse endereço aqui IPv6, 128 bits. Então, primeiramente, o que vamos fazer? Reduzir, retirar ou omitir os zeros à esquerda. Então, esse primeiro bloco ficou só 0. Esse terceiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco, apenas 0. O zero à esquerda daqui você removeu, pois 0001 vai ser 1. Esse aqui também, 005656. E esses aqui ficaram apenas 0. Então, ficou um endereço bem enxuto. Mas é possível reduzir mais uma vez. Só que, muito cuidado aqui. Você vai escolher se você reduz esse ou esse. Não pode fazer os dois simultaneamente. Caso contrário, você não conseguiria fazer a versão, não conseguiria retornar para cá. Então, o que você faz? Você escolhe a maior porção, geralmente, que no caso aqui é essa, e vai fazer essa substituição aqui e tirar esses zeros. E esse outro aqui você mantém. Porque se eu remover esse aqui também, eu não ia saber se seria um bloco aqui e 4 aqui, ou 2 aqui e 3 aqui, ou 3 aqui e 2 aqui. É por isso que essa junção de blocos, 0, a gente só pode fazer uma vez. Como aqui tem 3 blocos, é preferível fazer aqui, pois a redução será maior. E aí vem a pergunta, como que é possível fazer a transição de IPv4 para IPv6? Atualmente, você tem redes, sites que funcionam apenas com IPv4, enquanto outros funcionam com ambos os protocolos. Você pode, por exemplo, entrar no site
IPv6 para saber se esse site aqui, ipv6.br, para saber se um determinado site funciona, tem uso com IPv6 ou não. Tá? Então, você pode testar aqui IPv6 test, por exemplo. Então, isso aqui, validador IPv6, aqui um site específico, .br, ele vai verificar se um determinado site, domínio, já está pronto para a adoção de IPv6. Então, por exemplo, o do IFPB ainda não é acessível via IPv6. Vamos testar aqui o da USP. O da USP é acessível. Então, o IPv6 já possui, o domínio usp.br já possui o endereço IPv6, que no caso é esse aqui. Veja que aqui teve a redução dos zeros. Tá? Então, você pode pesquisar por esses sites que mostram, ou se quiser ver diretamente, uma maneira de você saber se um domínio já tem endereço IPv6 é você usar consulta DNS, utilizando o utilitário NSLookup, que nós aprendemos na aula de DNS. Então, por exemplo, para verificar especificamente pelo registro IPv6, consultamos o tipo AAAA e aqui colocamos o domínio. Então, veja que aqui ele diz que nenhum registro IPv6 está disponível para esse domínio. Já o da USP vai ter. Tá? Então, é comum que grandes organizações estejam já mais organizadas nesse sentido, já tenham suporte ao IPv6, o MIT tem aqui 2 endereços de IPv6. Grandes sites de notícia também já têm suporte a IPv6, mas ainda falta muitas organizações adotarem o IPv6. E aí como ocorre essa transição? Porque nesse momento você tem pacotes IPv6 circulando, mas muitas organizações, inclusive provedores de acesso, com suporte apenas a IPv4. E, naturalmente, a gente não pode atualizar todos os roteadores simultaneamente. Não vai existir um dia de vacinação. Por exemplo, 15 de agosto de 2022 vai ser o dia da transição mundial. Isso não iria funcionar, seria uma loucura. E a ideia é, como é que está funcionando atualmente? Você vai ter roteadores com suporte apenas a IPv4 e outros roteadores com suporte a ambos os protocolos. A solução que está sendo feita é utilizar o que chamamos de tunelamento, que é o quê? IPv6 transportado dentro de pacotes IPv4, entre roteadores que falam IPv4. Como é isso? Vamos ver aqui uma imagem para ficar bem claro. Imagine aqui uma sequência de roteadores interconectados, roteadores A, B, E, F, e aqui você tem roteadores, esses roteadores são IPv6. Tá? E aqui nesse meio do caminho, você considera um túnel, que dentro desse túnel aqui, como exemplo, nós temos roteadores antigos que têm apenas suporte a IPv4. E acontece que, como vai funcionar isso? O roteador A envia um pacote IPv6, tá? Os endereços de origem e destino aqui tem 128 bits, aqueles campos do cabeçalho, da classe de tráfego, do rótulo de tráfego. E aqui está o exemplo, né? O fluxo, a indicação do fluxo, a origem, o destino e os dados. Então, de A para B, ele mandou um pacote IPv6. De B para C, o que ocorre? B verifica que o roteador, o vizinho a ele, fala IPv4.
Então ele não pode mandar um pacote IPv6, caso contrário esse roteador não vai entender. Então ele vai e encapsula, pega esse conteúdo do IPv6 e coloca dentro do campo de dados de um pacote IPv4. Isso aqui é um pacote IPv4, mas dentro dele tem um pacote IPv6, um campo de dados. Veja que aqui só tem informações, não tem informação do fluxo, que é algo específico do IPv6. Então, esse roteador IPv4 vai enviar para o vizinho dele um pacote IPv4 do mesmo jeito, e na hora da comunicação aqui inversa, esse roteador vai enviar o pacote IPv4 para esse roteador, só que esse roteador aqui, ele fala IPv6, e ele verifica que o próximo roteador é IPv6 também. Então ele vai saber verificar que dentro desse pacote, na realidade, o pacote original é um pacote IPv6, que é esse aqui. Então ele vai extrair e enviar o pacote verdadeiro que está aqui dentro. Tá? Então essa é a maneira pela qual a internet hoje está conseguindo ter duas versões do protocolo IP, tá? Por meio do que se chama tunelamento. Ok? Então essa foi uma apresentação simples e pequena sobre IPv6. Aconselho aqueles que querem estudar mais que vejam o site ipv6.br e baixem um livro, por exemplo, que está disponível no site ipv6.br, que aqui você encontra muito material, inclusive um livro detalhado com questões teóricas e práticas sobre IPv6. Nas próximas aulas, irei falar sobre protocolos de roteamento, a teoria dos protocolos de roteamento e os protocolos RIP, OSPF e BGP, que são os protocolos utilizados na internet hoje em dia. Até mais!